Olá pessoal, esse é o podcast Mercado e Finanças do Diário do Comércio. Eu sou Davi Maciel e eu começo com a seguinte pergunta: o que é melhor, investir em imóvel físico ou em ativos do mercado imobiliário, como fundos de investimento, CRIs, LCIs? Essa escolha ela não tem certo ou errado. Tudo depende do seu perfil e do seu objetivo. Nesse episódio, comparamos os prós e os contras de cada opção de forma clara e direta, porque no fim, o melhor investimento é aquele que combina com você. Aqui tem informação para quem está começando e para quem já investe também, com análises profundas de quem entende do assunto e vive o mercado na prática. Comigo, Henrique Assunção Paim, economista com grande experiência no setor imobiliário. Então, pessoal, agradeço a sua presença, Henrique. Obrigado, Davi. Obrigado, Diário do Comércio. Prazer estar aqui com vocês. É muito bacana receber você aqui hoje. Vamos passar, pessoal, pela bio e pelo currículo do Henrique. Atualmente, ele é membro do Conselho de Administração e Comitês de Governança Corporativa de 3 grupos empresariais brasileiros. Ele foi CFO da Direcional Engenharia, trabalhou no mercado financeiro por mais de 20 anos, é formado em Economia pela UFMG, com especialização em Finanças pelo IBMEC, MBA pela Fundação Dom Cabral, possui cursos de formação executiva em Harvard, mas recentemente ele completou o programa de desenvolvimento de conselheiros na Fundação Dom Cabral. É o primeiro vice-presidente do IBF Minas Gerais, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, e é membro do Comitê de Auditoria e Governança Corporativa da ONG Child Fund Brasil. Então, mais uma vez, é um prazer ter você aqui hoje. Vamos falar sobre um tema que afeta praticamente todos os brasileiros, o mercado imobiliário. É, ao meu ver, o investimento mais antigo que existe no Brasil, talvez um dos mais antigos no mundo, que é aquela famosa recomendação do pai, do avô, que é: filho, compre essa terra ou não venda essa terra que eu comprei. Meu pai já me falou isso: você nunca vende o apartamento que a gente mora hoje. Então, conta pra gente, quem compra terra erra, acerta? Como que é essa pergunta? Existe resposta para isso? Como que funciona? Davi, essa é uma boa pergunta. Não tem resposta certa ou errada. Você fez a abertura aqui no nosso programa comentando sobre o investidor tem suas características, tem seu perfil. E a gente tem que respeitar, quer dizer, falar que comprar terra e nunca mais vender a terra é errado, não está errado. Quer dizer, a depender do perfil daquele investidor, da pessoa física ou da pessoa jurídica que estiver envolvido nessa compra, está tudo certo. Fato é que no Brasil as taxas de juros são muito altas. E é muito difícil para o ativo imobiliário físico acompanhar plenamente toda a evolução da taxa de juros. Então, no mercado financeiro, a gente tem algo que chama custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Quando você compara aplicações livres de risco, livre de risco não é exatamente livre de risco, mas é aplicações, por exemplo, em títulos do governo brasileiro, que para o brasileiro que aplica em reais é o ativo mais livre de risco que existe, que hoje está pagando 14,75% ao ano. Então, na hora que você faz uma avaliação financeira na planilha de manter um ativo imobiliário na sua carteira ou manter uma aplicação financeira que rende essa taxa de juros, eventualmente até um spread adicional pelo risco de uma empresa, por exemplo, que você está comprando. Então, empresas que atuam no mercado imobiliário, elas fazem emissão recorrente de CRIs, por exemplo, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliário. Esses CRIs têm uma rentabilidade de CDI mais um spread. Então, seu custo de oportunidade ele começa a ficar alto para manter um ativo imobiliário fixo na carteira pelo longo prazo. Está errado? Não está errado. Em circunstâncias muito dramáticas, macroeconômicas, por exemplo, o governo, por hipótese, vão bater 3 vezes na madeira. Por hipótese, o governo não conseguiu honrar com seus compromissos financeiros e deu default, inadimpliu com a sua dívida pública. Se isso acontece, você não recebe o dinheiro que você aplicou no título governamental. Então, aquele título que era supostamente livre de risco, ele passou a ter um risco de inadimplência do governo. Você tem uma terra
fixa, física, você tem um apartamento, você tem uma casa de campo, você tem um terreno, uma fazenda, aquele ativo continua lá e você está com ele intocável. Você continua tendo uma remuneração no mínimo de inflação, que assim, a gente tem uma certa lenda de que o ativo fixo ele é reajustado pela inflação, talvez até um pouquinho mais do que a inflação. Então você tem um benefício de ter a segurança. E tem características pessoais que, assim, eu quero ver o tijolo, eu quero bater na minha parede e ver que eu tenho aquele ativo, que aquele ativo está lá, que ele é meu, que está no meu nome, que está escriturado no meu nome. Quer dizer, isso traz uma sensação de solidez do investimento muito grande. Mas, aqui no Brasil especialmente, a questão dos juros atrapalha muito essa comparação, porque manter o dinheiro no mercado financeiro, em geral, é uma boa remuneração que você deixa de receber quando você tem seu dinheiro aplicado em ativo fixo. E como que você vê hoje também as principais formas de investir no mercado imobiliário? A gente conversou aqui agora que as pessoas preferem ter ali um ativo fixo ali que você pode encostar, mas também existem, no mercado financeiro, existem alternativas para quem não consegue comprar um imóvel, que hoje é muito caro. Por exemplo, a minha formação da advocacia, quem é formado em direito hoje vai trabalhar como advogado recém-formado, o salário médio no Brasil hoje é quase R$2.000, R$3.000, e com um salário desse, é praticamente impossível uma pessoa comprar um imóvel pelo preço que está hoje. Mas existem alternativas para quem quer investir nesse mercado, seja um fundo de investimento imobiliário. Como que funciona isso? Quais que você vê que são as principais formas de investir nesse mercado hoje? Só um ponto, existe um programa governamental hoje no Brasil que chama Minha Casa Minha Vida, e famílias que têm renda entre R$2.000 e R$3.000, ela tem capacidade, como é um programa que existe um nível de subsídio bancado pelo FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, famílias que têm essa renda, elas são capazes de comprar imóveis amparados nesse programa Minha Casa Minha Vida. Então, hoje existe no Brasil um déficit habitacional brutal. São 6 milhões de famílias em déficit habitacional, ou seja, você não tem casa para todo mundo, então você tem que ter aluguel, você tem que ter outras alternativas além da casa própria, e você tem um programa governamental que tem um orçamento de 124 bilhões de reais por ano, com recursos que não ofendem o orçamento geral da União para bancar esse programa. Então, só fazendo um ajuste, claro, que se você for um advogado com a renda entre R$2.000 e R$3.000, você consegue comprar um imóvel hoje pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mas voltando para o mercado financeiro, existem várias alternativas de operações incentivadas que não têm imposto de renda na pessoa física para que você aplique no mercado imobiliário. Então você tem desde fundos imobiliários, fundos de investimento imobiliários, você tem certificados de recebíveis imobiliários, você tem letras de crédito imobiliário. Então você tem várias alternativas hoje que você pode usufruir dessa taxa de juros que a gente está de 14,75, e aí você fala assim, mas poxa, o brasileiro tem uma renda média baixa, comparado com países desenvolvidos, por exemplo, e ele não tem renda disponível para fazer uma grande aplicação e inaugurar essa aplicação no mercado bancário ou mercado de capitais, que são os CRIs. Tem vários fundos de investimento imobiliário que se chama Base 10. E a Base 10 significa o seguinte, a cada cota vale R$10. Então, se você for disciplinado do ponto de vista de investidor, se você não for aquela pessoa física alavancada que só fica pagando prestação e boleto de dívida recorrentemente e tiver um perfil de investidor, você consegue acessar através dessas corretoras hoje que estão amplamente difundidas ou bancos digitais, alternativas de investimentos de fundos imobiliários que você vai comprar uma cota por R$10. Então com 10, 20, 30 reais você vai fazer uma poupança mensal e mais uma vez, às vezes tem aquele sonho de se tornar milionário, né? Eu quero me tornar milionário, mas é impossível com a renda que eu ganho. Não é impossível, quer dizer, se você tiver disciplina e visão de longo prazo, tem um negócio que é a capitalização composta no Brasil. Então, os juros vai incidindo sobre os juros
e isso vai levando a sua curva de investimento ela é exponencial. Então você vai juntando de 100, 200 reais por mês, num horizonte de longo prazo, você tem a chance de chegar a ser um milionário, caso você tenha disciplina, você nunca resgate esse dinheiro, talvez por desejos de consumo, porque em geral a pessoa física ela é indisciplinada, ela fala assim, ela junta uma grana e ela vira e fala assim, agora vou trocar meu carro. Aí junta mais uma grana e compra uma moto, e junta mais outra grana e compra algum outro bem de consumo. Se você não for desse perfil, se você tiver um perfil de disciplina financeira e segurar por 30, 40 anos aquela sua poupança, você tem grandes chances, mesmo poupando poucos volumes mensais, você tem uma grande chance ao longo do tempo de se tornar milionário. E o inverso é verdadeiro, quer dizer, se você for um consumista recorrente, a juros compostos eles te jogam para o buraco, porque você vai tomar cheque especial, você vai tomar crédito pessoal e a capitalização composta vai julgar contra você. Então, voltando para o nosso assunto de investimentos imobiliários, tem alternativas, não precisa ter muito dinheiro sobrando para investir nas alternativas do mercado financeiro, elas são isentas de imposto de renda na pessoa física. Se você escolher bem qual é a sua contraparte, você tem um investimento seguro, por exemplo, as LCIs. Os bancos de varejo no Brasil, um grande emissor de LCI é a Caixa Econômica Federal, que é o maior player do mercado imobiliário brasileiro. Detém mais de 60% do mercado imobiliário na hora que você olha os financiamentos imobiliários. É o agente do fundo de garantia. Tem uma base de poupança, de poupadores grande. Então, se você acessa esse tipo de agente, você tem uma LCI da Caixa Econômica Federal, que é um bom risco de crédito, porque é um risco de crédito soberano, que é aquele ativo livre de risco que eu comentei, na base das finanças, e você vai comprar aquilo a 90% do CDI, 92% do CDI. Se tiver muita emissão, você pode até receber um pouco mais, e na hora que você coloca o impacto do imposto de renda, você tem uma remuneração, como se fosse uma remuneração bruta próxima a 105%, 106% do CDI, que é uma ótima remuneração para um ativo de renda fixa de um bom emissor, de um bom perfil de risco de crédito do emissor. Essa questão da disciplina com os investimentos, né, é uma coisa que a gente sempre bate nessa tecla aqui no podcast, porque até também tem a metáfora da própria construção do imóvel, né? A pessoa quer ser milionária, mas quer, né, ganhar dinheiro imediatamente, mas, cara, a realidade é que as coisas têm que ser com paciência. E a construção do imóvel no mesmo sentido. Não adianta, eu quero construir uma casa e simplesmente imprimir essa casa inteira de uma vez. Não existe isso, né? A metáfora de tijolinho em tijolinho, a gente constrói Agora, só um ponto, né? A tecnologia e a inovação está aparecendo no Brasil e no mundo inteiro de uma forma exponencial também. Hoje já é possível imprimir a sua casa. Então existe um método que usa uma impressora 3D para imprimir sua casa. Então, em 2 dias, você consegue imprimir uma casa de 60 metros quadrados no custo de uma casa de alvenaria estrutural, que é empilhar o tijolo. É um custo bem competitivo. Então, mais uma vez, eu acho que a tecnologia está chegando e está quebrando paradigmas. Então, brincadeiras à parte, imprimir a sua casa é uma possibilidade atualmente, por incrível que pareça. Então, muita tecnologia chegando, a gente tem que se preparar para isso, inclusive deve favorecer bastante esse tipo de tecnologia para o mercado imobiliário, vai trazer mais retorno para os próprios fundos que investem em empresas que fazem esse tipo de construção, que vai, de certa forma, economizar custos, né, e de certa forma trazer mais retorno e, por consequência, mais dividendos ali, pagando ali para o bolso de quem está investindo. Então, acho que a sua conclusão está perfeita, quer dizer, a partir do momento que você tem menos custo e você sai de alguns riscos, por exemplo, você tem um risco da mão de obra hoje no setor de construção civil. A mão de obra está cada vez mais escassa. As pessoas preferem trabalhar fazendo entregas do iFood ou trabalhar num Uber do que ir por um canteiro de obra, trabalhar num sol a pino ali, que exige um esforço físico muito, muito elevado. Então, a mão de obra é um grande desafio de longo prazo para a construção civil. Então, ela está cada vez mais cara e mais escassa. A partir do momento que você tem uma tecnologia que possa substituir, de certa forma, essa mão de obra escassa,
você tem benefícios de sustentabilidade da operação e tem benefícios de custos. Quer dizer, a tecnologia vai aprimorando e esse aprimoramento da tecnologia vai trazendo eficiência de custo, e essa eficiência de custo acaba sendo refletida no valor da cota, porque se você construir mais rápido e mais barato, no final das contas, aquele fundo de investimento de imobiliário de tijolo, ele vai dar mais resultado do que daria se fizesse uma construção tradicional. Você tem toda a razão. E na velocidade também, né, as pessoas, né, por padrão também, até optam por pagar até um pouco mais caro naquele imóvel para ser entregue mais rápido. Né? Então, isso também pode ser um novo gerador de caixa ali para as empresas, que as pessoas vão querer comprar um imóvel um pouco mais caro para receber ele mais rápido. Perfeito. Né? Eu vejo também essa mesma estratégia acontecendo no mercado de consórcio também, né? Que a pessoa quer dar um lance, né? Às vezes até mais alto do que as outras pessoas dariam, para ela poder ter a carta dela contemplada para poder comprar um imóvel. Então, de fato, vejo que a tecnologia, né, tem vindo bastante para ajudar no mercado imobiliário. Concordo. Mas me conta, como que o cenário atual de juros e inflação afeta os diferentes investimentos imobiliários? O que as pessoas devem se preocupar e como que elas podem se prevenir em cada situação? Perfeito. Eu comentei um pouquinho no início sobre a taxa de juros do Brasil, 14,75%. Ao que parece, pelo que eu tenho lido dos análises econômicos, parece que o final do ciclo já aconteceu. Tem poucas chances de a gente ver um juros superior a 14,75%. Talvez ver os juros a 14,75% por um prazo um pouco mais longo, mas os sinais que o Banco Central vem dando de que o 14,75% é o que a gente chama de taxa de juros terminal, que não sobe mais acima desse patamar, exceto se acontecer uma hecatombe para a gente ver os juros acima desse nível. E já tem agente financeiro comentando sobre um potencial queda nos juros, principalmente ao longo de 2026. Grandes bancos de varejo que têm áreas de macroeconomia muito robustas, já fazendo cálculos de potencial que a inflação converge para a meta, e aí você tem o potencial de ver juros já próximo, voltando, recuando em relação a esses níveis que estão estratosféricos. Quando o investidor tem investimentos relacionados a fundos imobiliários, LCIs, e esse investimento está em CDI, ele está recebendo 14,75, ou seja, ele está usando esse grande problema da economia macro para a economia real, para o investidor, para o empreendedor. Então, o empreendedor hoje ele parte de 14,75 mais spread para tomar dinheiro para fazer seu investimento em qualquer que seja o setor. A partir do momento que o investidor ele está aplicando, ele não está tomando, ele está aplicando em 14,75, ele tem um grande benefício. Então, assim, é ruim para quem toma e é muito bom para quem aplica. Então, se você está a 14,75, muito provavelmente você está protegido da inflação e ainda tem o que a gente chama de cupom, que é o que excede o valor da inflação, que é o juros real. Você tem ainda um juros real muito grande. Então, partindo do pressuposto que a inflação está girando em torno de 6% ao ano, entre 5% e 6% ao ano. Se você está falando de 14,75, olha a gordura que você tem para te proteger da inflação. Então, esses ativos financeiros, eles são muito assertivos para proteger nossas pessoas físicas ou caixa de uma empresa de processos inflacionários, porque ele tem uma gordura grande sobre o nível inflacionário atual. Quando a gente está falando de ativos fixos, você tem um ponto que é a falta de liquidez. Então, você não pode considerar que você vai conseguir vender aquele ativo fixo no preço que você quer, no momento que você quiser. Provavelmente, para vender ele rápido, você vai precisar dar um desconto. E, eventualmente, se você precisa daquele dinheiro rápido, esse desconto pode ser alto e toda a inflação que, eventualmente, você ganhou no carrego desse ativo imobiliário, esse ativo fixo imobiliário, físico imobiliário, você perdeu daquele desconto para liquidez. Então, a gente volta naquela tese de que não tem certo nem errado, tem um perfil. Então, o investidor imobiliário
de ativos físicos, de tijolo, ele precisa ter muita paciência, ele não precisa ter necessidade de liquidez, ele tem que ter uma visão de longo prazo e tem uma boa chance, pelo que a gente vê historicamente, do recurso dele estar reajustado pela inflação, e ele toca no tijolo e vê fisicamente que o ativo está lá. Então, para aqueles mais desconfiados, né, que não acreditam muito nos meios virtuais de pegar o seu aplicativo e ver seu saldo bancário, tem muita gente que tem ainda esse perfil, né, principalmente pessoas mais antigas que olham no extrato e falam assim, será que esse saldo está lá mesmo? Não, você tem um imóvel físico, então a gente tem que respeitar esse perfil, mas ele traz esse risco de você ter que precisar de uma liquidez, não conseguir transformar em liquidez, precisar dar um desconto, e esse desconto ser maior do que a inflação, levar uma boa parte do retorno que você obteve com esse ativo. Que nos fundos imobiliários, tudo bem que você tem um negócio que chama marcação ao mercado nos fundos. Uhum. Essa marcação ao mercado, a depender da circunstância macroeconômica, pode levar a parte dos seus resultados mesmo também. Então você tem liquidez, mas seus resultados podem ter volatilidade, apesar de você estar aplicado no ativo imobiliário. Nas LCIs, você tem menos efeito, porque quem é a contraparte é um banco, um grande banco, a Caixa Econômica Federal, por exemplo, e se você negociou aquele percentual do CDI, você vai receber aquele percentual do CDI, faça chuva, faça sol, não tem nenhum impacto de marcação a mercado nesse tipo de título para pessoa física. Uhum. E pensando na pessoa física, o que você considera que acha que vale mais a pena hoje? Né? Uma pessoa ela alugar um imóvel para ela ou comprar o próprio imóvel? O que você acha que é o melhor cenário para ela? Eu vou responder como financista. Uhum. Como financista, eu tenho certeza absoluta que é melhor alugar. Eu tenho pouquíssimas dúvidas. Quer dizer, na hora que você compara o aluguel, que gira em torno de 0,5% ao mês, então você pega o valor do imóvel. Então, você pega o valor do imóvel, joga 0,5% ao mês, é o valor que você vai pagar de aluguel. E você está comparando com 14,75% ao ano, então 0,5% ao mês é 6% ao ano. 6 contra 14,75%, olha a diferença que você está tendo. Então, vamos supor, né, o Davi tem um dinheiro guardado e está ali no trade-off entre comprar ou não comprar o imóvel. A recomendação financista deixa o dinheiro numa LCI, aplicado lá numa letra de crédito imobiliária, ou no fundo imobiliário que você tem estudado e que tenha confiança de que é um fundo sério, com bons ativos, pouco alavancado, que você confia, com gestores sérios, que tem track record de mercado, e você aluga, você vai estar tomando uma decisão financeira racional. Agora, tem as questões emocionais vinculadas, que é você ter sua casa própria. Quer dizer, quando eu comprei meu primeiro apartamento, aquilo te dá um prazer pessoal muito grande de você poder reformar, poder decorar com a sua característica, com a sua cara, né, criar sua família dentro de um espaço que você sente que é seu, que é um bem de raiz, né, que eles falam que é o bem de raiz. Não tem preço para isso. Então, se você pensar nos aspectos emocionais, eu recomendo comprar a casa própria. Eu tenho a minha casa própria, quitada, não tenho dívida, tá tudo certo. Não tenho nenhuma vontade de vender a casa própria, por exemplo, investir na LCI a 15% ao ano, nenhuma vontade. Mas, se você pensar estritamente no aspecto financista racional, você deveria manter o dinheiro aplicado e compra e aluga a sua casa, aluga o imóvel para você morar. Isso é muito importante, as pessoas, né, começarem a pensar também sobre isso. Né? Hoje eu vi uma publicação de um casal que foi comprar o primeiro imóvel, né? Se casaram, foi comprar o primeiro imóvel e a última parcela do financiamento deles ia ser quando eles fizessem 70 anos de casamento. Né? E, às vezes, você está comprando ali um imóvel, está colocando em risco o seu patrimônio, talvez você nem consiga pagar. Claro que existem, né, o Minha Casa Minha Vida, outros programas do governo, mas eu digo aqui muito mais na responsabilidade de ter um pagamento por tanto tempo, você ter que pagar por tanto tempo, né, um imóvel, e as pessoas têm que se preocupar bastante com isso e têm que ter um planejamento anterior. E ainda na sua visão de financista, de economista, como que você vê o papel dos imóveis em uma estratégia de diversificação de investimentos? Tanto os imóveis
né, mais uma vez, o imóvel físico ali, quanto o mero investimento no mercado imobiliário, né, os fundos imobiliários, por exemplo. Então, a gente aprende nas aulas de finanças que a gente não deve colocar os ovos numa mesma cesta, todos os ovos numa mesma cesta. Então, o efeito da diversificação é um efeito muito positivo para portfólios de investimento. Podem ser portfólios de ações, que você não deve estar posicionado numa ação só, você tem que estar posicionado numa diversidade de ações, de setores, de negócios que estão na economia real. No fundo imobiliário é a mesma coisa, quer dizer, você não deveria apostar num único fundo imobiliário, você deveria ter um portfólio de fundos imobiliários. Isso vale para o imóvel também de tijolo, físico, quer dizer, melhor você ter 10 imóveis de 100 mil reais do que ter um imóvel de R$1 milhão. Por quê? Acontece alguma coisa, tem uma desapropriação em frente àquele imóvel, vai passar uma nova avenida que vai depreciar sobremaneira aquele imóvel. Você tem um único imóvel, você está correndo um risco desnecessário de ter um único imóvel. Então é melhor você estar segmentado, estar em diversos bairros, né? Aconteceu alguma coisa num bairro que não era esperada, pode ser bom e o preço do imóvel subir, mas pode ser ruim você ficar com a vacância enorme naquele imóvel sem estar alugado e ele vai perder valor e você micou com aquele imóvel, né? O centro de Belo Horizonte é um pouco dessa, quer dizer, quem tinha imóveis no centro de Belo Horizonte e carregou esses imóveis por muito tempo, claramente perdeu muito dinheiro, porque não tem liquidez. Quem quer montar um negócio hoje no hipercentro de Belo Horizonte é um local relativamente violento, com muita pobreza instalada, então é difícil você ter uma motivação para ter um imóvel só naquela localidade. Então, sempre diversifique, analise, tem opções de investimento com ticket baixo. Se você tem imóveis físicos e gosta do físico, diversifique também, tem uma carteira de imóveis. Vai começar com um só, mas depois você junta o segundo, junta o terceiro, pode eventualmente até num cenário de juros baixos tomar alavancagem. O funding para investimento, para compra de imóvel é um funding barato, que usa recursos da poupança, que é o SBPE, né? Então você tem parte da poupança, a exigibilidade de parte da poupança para financiar imóveis. Então você tem uma taxa de juros mais barata, se comparado com outras taxas de juros de crédito pessoal, financiamento de veículos. Então você pode alavancar para ir comprando seus imóveis e montar uma carteira de imóveis. É o perfil, não é o meu perfil, por exemplo. Eu tenho um imóvel que eu moro e não tenho nenhuma vontade de comprar nenhum outro imóvel. E se não fosse minha mulher, talvez poderia até vender meu imóvel para aplicar o dinheiro, mas ela me segura de vez em quando a taxa de juros sobe um pouquinho mais, ela me segura. Mas eu tenho muito prazer de morar lá e é interessante. E, né, na sua experiência, como CFO de uma empresa de engenharia, o que você vê que é o erro mais comum, tanto em quem quer investir em imóveis buscando renda, quanto as pessoas que apenas querem investir em um imóvel, seja para ter a própria casa ou ter o próprio negócio físico, mas principalmente aqueles que querem buscar renda no imóvel. O que você considera como o principal erro? Eu acho que não fazer conta, não ter a curiosidade de estudar o ativo que você está comprando. Então, mais uma vez, na hora que a gente está falando de alternativas do mercado financeiro, elas têm suas peculiaridades. Então, é muito importante você estudar ou ter alguém do seu lado, um agente autônomo de investimento, você ter alguém de um banco que você confie, um financista que você confie, que seja um expert nesse assunto, ou um advogado que conheça finanças, que seja expert no assunto, para que ele te dê o caminho das pedras e que você não faça de forma precipitada algum investimento que você pode se arrepender lá na frente. Por quê? Quando a gente está comprando um imóvel físico, você pode estar tomando uma decisão que eventualmente qual regime tributário você está comprando através de uma pessoa jurídica, você está tendo um planejamento tributário em relação àquela compra, você está pensando nos aspectos sucessórios, a transferência daquele imóvel para os seus filhos quando você deixar, se não estiver mais aqui. Tem vários aspectos que você tem que observar, que eventualmente numa compra impulsiva, tanto de um CRI
que você pode comprar de um emissor que está com problemas de crédito. E aí depois você pode ter problema para receber, inclusive, seu principal. Não só os juros, como o principal pode estar em risco mesmo também, se o CRI não tiver boas garantias. Se ele tiver clean, que a gente chama no mercado financeiro, que é sem garantias, você pode ter problemas para receber seu dinheiro. Como comprar um imóvel físico impulsivamente, sem fazer as contas, como é que é aquele mercado, qual que é a vacância daquele mercado, tem muito imóvel disponível para o aluguel, não tem imóvel disponível para aluguel, é rápido, não é rápido, aquele dinheiro vai ficar empatado sem remuneração durante muito tempo. Você tem que fazer toda essa equação e, de preferência, ter assessoria de alguém que entenda esse assunto para você não tomar decisões precipitadas e depois é tarde demais, porque aí você já alocou o dinheiro e qualquer movimentação que você faça, você pode se precipitar pela segunda vez, de tomar uma decisão de vender, por exemplo, com um grande desconto o imóvel que você comprou errado, e aí você perde de novo dinheiro no investimento. Uhum. E para a gente, né, poder encerrar aqui, a conversa foi muito bacana, mas eu quero saber, né, que conselhos você daria, principalmente para quem é jovem, está começando a carreira agora, está começando a vida agora, né, ou um jovem casal também que pensa em morar junto. Né, o que você recomendaria como planejamento para esse casal, para esse jovem, para esse universitário que quer ter o seu próprio imóvel ou quer ir morar de aluguel, deixar a casa dos pais? O que você recomendaria para quem está começando a vida de adulto, né, agora? Então, primeiro aspecto que eu acho é que se você quer construir alguma coisa, você precisa ter disciplina. Se você não tiver disciplina, dificilmente você vai construir alguma coisa na sua vida. Você tem que ter autoconhecimento. Então, o que eu chamo de autoconhecimento aqui, suponha que você ou sua mulher tem uma propensão para o consumo maior. Vocês não conseguem ser disciplinados com dinheiro. Todo o dinheiro que sobra, vocês vão lá e gastam com algum bem de consumo e vão melhorando lá seu padrão de vida com bem de consumo. Talvez seja melhor financiar um imóvel. Talvez seja melhor tomar uma dívida de longo prazo, ficar 35 anos pagando a parcela. Por quê? Se você não tiver aquele boleto, muito provavelmente aquele boleto vai comprar roupas, sapatos, viagens, vai comprar bens de consumo e você não vai acumular nenhum patrimônio. Então, eu diria que primeiro você se autoconhece, eu tenho disciplina, eu consigo lidar bem com o dinheiro que pinga na minha conta, eu gasto ele amanhã, no dia seguinte, eu tenho crédito tomado, eu estou todo alavancado. Então, se você tiver esse perfil, talvez seja melhor você fazer uma obrigação mensal, e o financiamento imobiliário é muito bem colocado para essa situação, porque você vai pagar o boleto, você está pagando ali um bem que no final de 35 anos vai estar no seu nome, vai ter reajustado no mínimo a inflação, a depender se você escolheu bem, pode reajustar bem mais do que a inflação, protegeu o seu valor no tempo e fez com que você, de fato, garantisse aquele patrimônio. Porque caso contrário, se autoconhecendo, você gastaria todo aquele dinheiro com bens de consumo que não vão te levar a lugar nenhum. E agora uma mensagem final para quem tem ali um capital parado, né, em 2025, né, que talvez já tenha seu próprio imóvel, mas que tem ali um dinheiro que pode ser usado para comprar, né, um outro imóvel, ou que pode ser usado para investir no mercado financeiro, né, no mercado imobiliário. Né? Que tipo de mensagem você passaria para essa pessoa hoje? Davi, eu diria o seguinte: tenha paciência. O benefício da capitalização composta de juros, que significa você receber juros sobre os juros, aquilo vai acumulando um saldo e a curva é exatamente uma curva exponencial. Então, no começo, os juros sobre juros ele tem um efeito um pouco menor e aí ele vai inclinando essa curva exponencial. Então, como investidor, tenha paciência, não caia na tentação do consumo, você decide se você vai consumir hoje ou amanhã. Amanhã, tendo uma carteira de investimentos mais robusta, tendo um patrimônio mais robusto, você talvez vai poder consumir com muito mais qualidade, vai ter dinheiro para sua aposentadoria, além do INSS, que é algo que tem os seus riscos embutidos, porque a previdência pública é alavancada, tá em situação, tem uma situação complexa. Então você tem a sua própria previdência, conseguiu construir o seu patrimônio. Então tenha muita paciência, disciplina, que você vai chegar lá. Quer dizer, se você quiser ser um milionário, você não precisa ganhar muito para fazer essa equação e em 30 anos você juntar o seu milhão.
Uhum. Então, Henrique, eu agradeço, né, essa conversa de hoje, foi muito esclarecedora, eu acho que vai contribuir para a vida de milhares de pessoas que estão assistindo a gente, né, principalmente aqueles que são jovens, que estão começando a carreira agora, que não têm, que estavam com medo de não conseguir comprar o próprio imóvel. Então, a gente, aqui nesse episódio, a gente viu, né, alternativas de poder comprar o próprio imóvel, às vezes de poder tomar a decisão que talvez seja melhor alugar, ou de que talvez seja melhor investir primeiro, continuar na casa dos pais, investe esse dinheirinho ali que você está ganhando para você juntar ali um patrimônio para aí sim você poder comprar, né? Tem várias alternativas. Então, né, pessoal, principalmente vocês aí que são jovens, que estão começando, né, tenham fé que vai dar tudo certo. Existem alternativas para comprar o seu imóvel. E você que já tem dinheiro, já tem o seu próprio imóvel também, né, existem alternativas do que fazer com esse dinheiro que você tem sobrando. Então, acompanhe os próximos episódios do podcast aqui do Mercado e Finanças, os outros programas que também tem, que são muito bacanas, e acompanhe todas as redes sociais do Diário do Comércio. Mais uma vez, muito obrigado, Henrique. Obrigado, David. E acompanhe os próximos episódios. Até mais, pessoal.